Então pega o Santo Livro aí comigo agora. Vou começar hoje uma nova série de mensagens. Eu quero falar sobre os dons do Espírito Santo. Eu quero falar sobre o fruto do Espírito. Hoje eu vou falar sobre os dons. Algo que está queimando já há algum tempo no meu coração, não é? Mas também vou falar sobre o fruto do Espírito mais adiante, não é? Não adianta ter dom apenas não, né? Já começo errado a mensagem, porque eu quero animar, estimular você, incentivar você a buscar com zelo os melhores dons, como Paulo escreveu na sua carta. Nós vamos ler aqui, né, a igreja de Corinto. Ele estava instruindo os irmãos, orientando os irmãos, né, tem que buscar com zelo, os melhores dons, ele falou, né, mas não adianta, meu irmão, não adianta ter dom não, adianta mover sobrenaturalmente, Deus usar você para cura. Tem gente que é usada para milagre, irmão, maravilhas, né, ali nós vamos ler o texto de 1 Coríntios capítulo 12, tem gente que recebeu de Deus, né? Essa graça é um dom é presente, irmão, dom é presente, né? O carisma, né? Vem da palavra caris, presente. Carisma é a operação do dom, daquele presente que a pessoa recebeu. E às vezes a pessoa levanta um paralítico, mas irmão, de verdade, você acredita que é possível uma pessoa, ela mover nos dons do Espírito, os dons do Espírito de Deus, mas ela não ter o fruto, ela não tem caráter, ela não tem uma vida fundamentada, e aí sabe o que vai acontecer? É uma questão de tempo, a casa vai cair, porque casa sem alicerce, não permanece de pé, não permanece, né? Então assim, hoje eu quero iniciar aqui, vou falar tanta coisa, vou falar, lógico, das escrituras, dos textos bíblicos, vou falar sobre história da igreja, eclesiologia, né? Eu estou falando esses nomes feios, na hora da mensagem eu não vou tocar nesses pontos não, porque eles só confundem, não facilitam, mas vou explicar, né, as diferenças, né, as visões, são várias tradições e visões, tudo bem, mas eu vou contar para vocês experiências pessoais, vou falar para vocês os erros que eu cometi muito erro. Quando eu me converti, falar desse negócio para mim, irmão, eu fiquei doido, para vocês terem uma ideia, eu jejuava todos os dias, não é, no começo da minha conversão, durante um ano, eu jejuava todos os dias, com exceção do domingo, porque domingo era sagrado almoço em família, né? Então você tinha que comer o frango assado lá, comer a macarronada que a mãe fazia, então era o único dia que eu almoçava. Todos os outros dias, jejum total, né? Fiz até umas bobagens aí, de jejum de água, que nunca mais, se Deus pedir eu faço, se Deus não pedir eu não faço, vai correndo risco, irmão. A Bíblia não fala, os 2 jejuns sem água que a gente encontra na Bíblia, não foi Deus que pediu, Deus não falou, faça um jejum total sem água, Deus nunca falou, tanto que quando Jesus jejua 40 dias e 40 noites, Jesus jejua de comida, ele não jejuou de água, né? A Bíblia fala que depois de ter jejuado os 40 dias e 40 noites, ele teve fome, ou seja, né, primeiro que é impossível humanamente um homem ficar sem beber naturalmente, tá? Moisés é um caso, como eu citei domingo passado aqui, sui generis, é fora da curva. Moisés não tem como explicar, e ele ficou sem beber água, né? Mas foi sobrenatural, ele estava envolto pela glória de Deus, então ele não precisou beber água. Jesus estava no deserto, Jesus estava jejuando, igual eu jejuo, você jejua, se abstém do alimento, você sente fome, né? Principalmente os 3 primeiros dias é uma batalha, às vezes sente dor de cabeça. Quem aqui quando faz um jejum um pouquinho mais aí, 24 horas, tem uma dor de cabeça terrível aqui? Quem sente? Olha aí, ó. É um sintoma, o corpo está desintoxicando, o corpo está jogando fora, é um monte de porcaria que a gente tem aqui, que está aí dentro, que intoxicou o corpo, não é? Então a gente sente dor de cabeça. Jesus também, é bem provável que ele não tenha tido as reações que nós temos, porque a dieta de Jesus era diferente da nossa, não tinha um monte de porcaria que hoje a gente tem na nossa dieta, que nos intoxica naquele tempo, até falar, mas Jesus comia pão, até o pão era sem glúten, né? Que hoje um dos vilões aí, um dos grandes vilões, né? Que inflama o corpo e tal, e o pão de Jesus daquela época não tinha glúten não, né? Ou não tinha essa quantidade de glúten, era totalmente diferente, mas Jesus jejuou, e ele deve ter tido um incômodo que todo mundo tem quando se abstém do alimento, por exemplo, tem um pastor, estava participando agora, recente, estou falando sobre jejum, por quê? Porque nós estamos nesse propósito como igreja, esses 21 dias de consagração de jejum, e um pouco antes da gente começar, cristocidentemente, vocês conhecem essa palavra? Né? Cristocidência, tem coincidência, existe cristocidência. Eu fui participar de um treinamento numa linda igreja, uma igreja muito abençoada, mega igreja, né? Lá em Marília, a PIB de Marília,
o pastor Domingos, assim, um homem admirável, e eu estava lá participando, e um dos temas que foi falado foi jejum, e um dos preletores, é um pastor lá em Bauru, filho espiritual, ministerial do pastor Domingos, né? Já é o 5º jejum que ele faz de 40 dias direto, e ele foi contar para a gente lá, né? Eu nunca fiz um jejum de 40 dias, nunca, já fiz jejum de 7, 8, 9, 10, mas 40 dias eu nunca fiz, total, né? Ele fez. E aí ele é o 5º. E aí o que mais mexeu não foi só isso. Toda a igreja dele, escuta, toda a igreja, hoje é uma grande igreja de 4 anos, que está com mais de 3 mil membros lá em Bauru. Olha isso, 4 anos de igreja, de ministério. Tem mais de 3 mil membros. Escuta, quando ele lançou o jejum, 500 pessoas estavam jejuando 40 dias na igreja. Mexe com a gente. Cristocidentemente, eu estava lá. E ele falando, e aí uma das coisas que ele contou, e é verdade, né? A gente come muito por hábito, vocês sabem, né, irmãos? A gente não come por necessidade. Tem gente que come para viver. Come normal, come legal, come o necessário para, né, obter ali os nutrientes, obter as calorias necessárias, né? Vocês já ouviram falar da tal da taxa basal? Eu não vou ficar dando aula, eu não sou nutricionista, eu sou curioso, né? Então eu não vou ficar falando disso. Mas a gente tem uma necessidade, o organismo, para eu estar de pé aqui, para eu fazer o que eu faço, eu tenho uma necessidade, é chamado da taxa basal, né? Que é uma quantidade de caloria que eu preciso. Você também. Todos nós, qual que é? Não sei a sua, tem uma média, é feito alguns cálculos, não é? Então assim, é normal, mas a grande maioria de nós, a grande maioria, a gente não come para viver, fala para quem tem perto de você, a gente vive para comer, a gente vive mesmo, irmão, é verdade. Eu sei que a gente não gosta de ouvir um trem desse, fala, meu Deus, eu vim na igreja e o pastor está... Não estou dando aula aqui de nutrição, não estou falando sobre nutrologia, eu estou apenas contando para você, sabe por quê? Sabe por quê? Porque é o hábito, irmão, é o hábito, é muito psicológico. Você sabia que muitas pessoas obesas, na verdade, elas têm um problema emocional, é um problema de compulsão. É compulsão, não é nada físico, não, é compulsão, elas comem por compulsão, assim como tem gente que por compulsão usa drogas, assim como tem gente que por compulsão joga, assim como tem gente como por compulsão elas acessam pornografia, compulsão, a pessoa se torna compulsiva, existe todo um processo neuroquímico, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Falando essas coisas, mas existe um processo neuroquímico que desencadeia no organismo, e a pessoa, ela se torna compulsiva, aí ela não come para viver, ela vive para comer. Né? A comida muitas vezes é um escape, né? Por exemplo, tem mulheres que quando estão emocionalmente alteradas, estão no período ali, né, o organismo muda, no período a chamada tensão pré-menstrual, né? Essa mulher, ela vai direitinho, bonitinho, até mais ou menos chegar naquele período. Na hora que chega naquele período, o que ela faz? Endoida, começa a comer porcaria, começa a comer doce, o açúcar, porque o açúcar, esse açúcar, né, esse açúcar refinado, ultraprocessado, que é uma tragédia, irmãos. Se você puder cortar esse troço da sua vida, o máximo que você puder, corta, meu filho, corta mesmo. A gente põe ali o café e põe um negócio de açúcar do lado, mas é quase, eu me sinto até culpado, porque esse negócio é maldito isso aí. É verdade, eu sei que vocês estão olhando para mim e falam, meu Deus, o Senhor me enlouqueceu hoje. Mas irmão, esse negócio é maldito, isso faz mal, isso é terrível. Mas a gente sabe, o que acontece? Não é só a mulher, os homens também, mas as mulheres padecem mais por conta desse desequilíbrio hormonal, né, neuroquímico. Irmão, endoida, vai para os doces aí, depois se sente culpada. É assim ou não é? É assim ou não é? Se sente ou não se sente culpada? Se sente, depois fica, ai, por que eu fiz isso? Meu Deus do céu, ingere muita porcaria, ingere muita caloria. Não, estou falando disso aí, apenas, meu irmão, o teu corpo não é teu, você sabia disso? Quem sabia aqui que o nosso corpo não é nosso? Só para lembrar você, o nosso corpo não é nosso. Mas de quem que é o meu corpo? Esse corpo é meu, a gente tanto fala, é meu, né? Meu corpo, né? Tem até as irmãs, que dos 6 tem irmã, misericórdia, Deus tem que dizer, meu corpo, minhas regras. Irmã, falar uma bobagem dessa, não? Que seu corpo, suas regras, o quê? Isso aí é essa ideologia do Satanás aí que entrou na cabeça. Corpo de Deus, regras de Deus. Foi Deus que te deu esse corpo. E um dia, a Bíblia diz,
Nós vamos prestar conta a Deus de tudo, inclusive do que nós fizemos com o corpo. Tanto que durante muitos anos na história da igreja, uma teologia equivocada, né? E aí eu não tenho tempo e não vou mergulhar nesse assunto. Mas a igreja pregava, a igreja de modo geral, tá? Então, as várias tradições, ortodoxa, romana, depois os protestantes, porque herdaram da igreja romana, aqui no ocidente, né? Pregava assim, uma pessoa que se suicida, ela vai direto para o inferno. Quem já ouviu esse negócio aqui? Quem já ouviu? Mas não é bem assim não pode. Irmão, fala mais isso não. A gente não pode falar isso. Mas baseado no que as pessoas falavam, pastor? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquele que destruir o templo do Espírito, Deus o destruirá. Vocês estão lendo a Bíblia Central? Aquele que destruir o templo do Espírito, Deus o destruirá. E se eu disser para você, você que fica comendo essa porcariada aí toda, que você está destruindo, a diferença entre alguém que às vezes tirou a vida num ato de desespero, de angústia, de dor absurda, de não conseguir, não saber lidar, não conseguir ali lidar com tudo aquilo, a pessoa ela fez um ato insano. Agora e você? E você que fica todo dia colocando um monte de porcaria para dentro, é insano? Você já parou para pensar que o que você está fazendo, você está destruindo, só que pior, né? Está destruindo a médio e a longo prazo. Né? Então mandar os outros para o inferno porque se suicidou, é uma maravilha, né? O povo que não tem misericórdia das pessoas é o tal dos crentes. De verdade, irmão. Falei com alguém essa semana aqui num aconselhamento, eu falava, numa reunião, eu falei assim, problema de crente é isso aí, manda todo mundo para o inferno, mata todo mundo, ninguém é bom, ninguém presta, ninguém nada. Eu falei, nós temos que mudar isso aqui, essa comunidade aqui, essa casa aqui, nós precisamos morar, irmãos. Olha para mim, Central, nós precisamos pedir para o Espírito Santo, nós precisamos nos tornar numa comunidade de amor, nós temos que nos tornar uma igreja que ama como Cristo amou. Nós temos, irmão, essas coisas que às vezes uma cultura maldita, maligna, de falar mal, de condenar, de julgar, isso não vem de Deus, Então assim, resumindo, irmão, se cuida. Falei tudo isso para dizer para você, se cuida. Se puder, agora nesse período, jejua, essa semana agora, vai encerrar, né? Termina sábado, os 21 dias, né? O nosso propósito. Irmão, faz um jejum mais hard aí, vamos fazer essa semana? Vamos jejuar? Vamos jejuar uns 5 dias? Quem já jejuou 3 dias aqui? Aí, tá vendo que nós estamos avançando. Vocês vão na minha que vocês vão se lascar, viu? Nós vamos fazer 40 dias de jejum, Central. Nós vamos em nome de Jesus. Nós vamos entrar no novo nível. Aleluia. Irmão, você já jejuou 3 dias direto? Só na água? Só na aguinha? Ô glória, que benção. Então faz um de 4 agora. Tenta 5. Vamos tentar? Vamos colocar diante de Deus? Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o culto racional, que é esse serviço. Apresenta teu corpo, ora a Deus, vamos nos consagrar essa semana, né? Pastor, eu nunca fiz, eu só fiz, o máximo que eu fiz foi 24 horas. Vamos tentar um de 72 horas? Vamos tentar 3 dias aí, irmão? Vamos batalhar? Só na água. Vamos fazer isso aí? Nós vamos avançar, querido. Esse ano é o ano? E nós vamos crescer em tanta coisa. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Vamos ouvir a voz do Senhor e vamos obedecer. Pega o santo livro aí, abra comigo. Primeira de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 12. É uma suma sobre a questão do tema, do assunto dons espirituais. Nós nem vamos conseguir mergulhar no texto, porque eu vou ter que introduzir, eu vou ter que explicar um monte de coisa para você aqui. A partir da história, a história da igreja, não é? Só para você saber, eu tenho formação na área de história da igreja também, além de teologia, então por isso que eu vou falar sobre história da igreja, tá? Para você entender todo o processo, que muita gente infelizmente não sabe, não tem noção, não tem ciência disso, que acabou influenciando, e muitos aqui estão debaixo dessa influência, já eu vou falar sobre isso aqui. Vamos lá. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de 12, verso 1, antes de lermos, vamos fazer como a gente sempre faz, vamos declarar, diga, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso,
eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por isso, eu medito na tua palavra de dia e de noite. E sobre a tua palavra, eu vou lançar minha rede nessa manhã. Eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga, eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga, eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Então, examine comigo as escrituras. Diz o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, e a Bíblia que a gente tem convencionada aqui, vai aparecer nas telas aí. Capítulo 12, versos 1 em diante, de Paulo aos Coríntios. Diz, irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam, vou repetir, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam, quanta ignorância, quanta falta de entendimento, de conhecimento sobre isso aqui. E aí a gente pega uma carta, né, produzida, escrita pelo apóstolo Paulo, né, uma grande coluna da Igreja de Cristo, e ele começa falando para esses irmãos aqui, nesse capítulo, ele diz, irmãos, vocês não podem ser ignorantes relacionados a essa questão dos dons espirituais. Vocês não podem ser desinformados. Eu fui atrás de uma versão, eu ouvi, vocês sabem, eu sou fã, né? Quando o Carlos brincou aqui, o Luciano subirá mesmo. E ele vai pregar na nossa igreja, com certeza. Não tenho dúvida disso não, viu? Né? E ele carrega algo de Deus e nós honramos o que ele carrega. Eu sou muito influenciado, é um grande mestre. E ele falou de uma versão, mas ele não citou a versão. E eu tenho mais de uma dezena de versões das Escrituras. E eu procurei essa versão e eu não achei, eu não sei, né, de onde que ele tirou, mas ele leu numa versão, esse texto aqui, o versículo 1, numa versão que diz desinformados. Eu achei muito interessante, porque às vezes é desinformação, é ignorância, a falta de conhecimento, a falta de entendimento, está dentro desse contexto. A pessoa não tem informação, irmão. Então, é o que nós vamos fazer aqui. Amém? Então, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Você pode falar para o irmão, fala assim, não seja ignorante, não. Que feio, né, irmão? Falar para o irmão aí do lado, não seja ignorante, não. Mas está dentro de um contexto. Nesse contexto você pode. Né? Não seja ignorante em relação a quê que está dizendo o texto? Relacionado às questões dos dons. Diga comigo, dons espirituais. Vocês sabem que quando eram pagãos, esse é o público que Paulo está escrevendo, a igreja de Corinto, irmão, ela era composta, numa boa parte, ou na sua grande maioria, pessoas que vieram do paganismo, uma religião que adorava diversos deuses, era cheia de coisas, já a gente pode tocar sobre isso, eu vou tocar em algum momento, né, sobre essa questão. Quando vocês eram pagãos, de uma forma ou de outra, vocês eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Irmão, Salmo 115, né, irmão? Lembra o Salmo 115? Tem boca? Mas não fala. Você tem isso aí na sua casa ainda, meu filho? Alguém aqui ainda mantém isso na sua casa? Você tem lá uma estatuazinha. Mas foi minha avó que deu. Sua avó, coitada. Olha para a história dela. Sofreu igual o sovaco de aleijado. Perdão a expressão, meu. Me veio, eu não consegui segurar. Que vida, né? A família, uma tragédia, viveu, por quê? Porque o texto de Salmo 115 diz, tornem-se semelhante a eles, Salmo 115, tornem-se semelhante a eles, aqueles que os fazem, o fabricante, aquele que faz, e aqueles que neles confiam. Ô, irmão, Salmo 115, você nunca leu não? Salmo 115, lê lá, né? Fala assim, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, precisa ser carregado pelos outros. De vez em quando, aqui, eu moro no prédio aqui, tem alguém carregando uma de apartamento em apartamento, mas também tem pé, mas não anda, né? Podia colocar na porta do apartamento, vai lá, vai no apartamento do vizinho, vai, não vai, tem pé, mas não anda, tem boca, mas não fala nada, tem nariz, mas não cheira, mão, mas não apalpam, olhos, mas não veem, é o que está lá, irmão. Não tem como lutar contra as escrituras. A gente tenta ser politicamente correto. Ai, meu Deus do céu, tem alguém aqui que pode se ofender. Eu não estou te ofendendo, eu não estou falando sobre você, não estou falando sobre pessoas. Eu estou falando sobre crenças enganadas. Infelizmente, meu filho, você aprendeu errado. Já eu vou falar sobre esse contexto dentro dos dons espirituais. Você aprendeu errado. Alguém te passou isso. Você herdou isso aí.
herdou, e vai levando, não questiona, não pensa, e Deus está dizendo aqui, antes, Jesus está falando aqui através do apóstolo Paulo, antes, o que vocês faziam? Vocês tinham esses ídolos mudos aí, vocês eram propensos a isso, se inclinavam a esse tipo de coisa, a casa de vocês estava cheia desses negócios lá, estava cheio. Aí é o que Paulo está dizendo para o povo de Corinto, que na grande maioria vieram do paganismo, né? Era um lugar assim que tinha um templo gigantesco lá, então assim, pagão, né? Ele está falando, vocês eram atraídos e levados para os ídolos mudos, por isso, eu lhes afirmo, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz, presta atenção, ninguém que o Espírito de Deus está trabalhando na vida dessa pessoa, está debaixo da ação do Espírito Santo, ela vai dizer pelo Espírito Santo o seguinte, olha aqui, olha lá, Jesus seja amaldiçoado. Ninguém vai dizer. O Espírito de Deus está agindo na sua vida? Deus está trabalhando na sua vida? Deus tem feito a obra em você? Jamais você vai dizer um absurdo desse aqui, não é? Jamais. O Espírito de Deus está na sua vida, então, meu irmão, esse tipo de coisa jamais você vai dizer, porque você não acredita nisso. Você acredita no contrário. Jesus é Deus. Jesus é nosso único Senhor. A gente gosta de falar Salvador, né, irmão? Tem que mudar essa equação aí, porque para ser Salvador, Ele primeiro tem que ser Senhor. Se Jesus não é Senhor da tua vida, você pode ter confessado no culto 1 milhão de vezes, eu recebo a Jesus Cristo como meu Salvador. Ele não vai te salvar. Ele salva quem é propriedade dele. Ele salva de quem ele é dono. Se Jesus é o teu Senhor, você fez dele Senhor da tua vida, pode ficar tranquilo. Pode dizer, Jesus é o meu Salvador. Jesus vai te salvar. Jesus vai te resgatar. Agora, você está vivendo a vida do teu jeito. Você vive a vida segundo a tua vontade, segundo o teu querer, você faz tudo do teu jeito, e aí no domingo você vem aqui e fala assim, Jesus é o meu Salvador, na segunda faz tudo errado, na terça pior ainda, na quarta, aí quando vai chegando perto da sexta-feira já começa a dar uma amenizada, porque eu vou ter que ir no culto e eu tenho que ter uma sensaçãozinha um pouco melhor, eu preciso estar um pouquinho melhor, né, com a minha mente e meu coração, daí eu dou uma expurgada, né, eu dou uma melhorada, paro de falar aquele monte de mentira, eu paro de falar mal da vida dos outros, né? Na sexta-feira, aí, sexta para sábado, né? Quem sabe? Não adianta, meu irmão. Não adianta, você está enganando a você mesmo. Vamos sair do engano, Central? Vamos sair, como diz lá o filme da Matrix? Você está na Matrix religiosa ainda, você não entendeu o reino de Deus, não. Jesus salva quem Ele é Senhor. Jesus é Senhor da tua vida? Você tornou Jesus Senhor da tua vida, dos teus dias, Ele é o teu dono, né? Ele é dono da tua vida, dos teus dias. Você é alguém que fala assim, ô Jesus, eu tenho que fazer tal coisa aqui, mas eu não sei não, eu estou com uma dúvida aqui no meu coração, é certo isso aí, Senhor? O que o Senhor fala para mim? Qual é a sua direção? Às vezes é algo que a palavra de Deus diz claramente, se você não conhece a palavra, você pede conselho de alguém que conhece a palavra de Deus, um conselho bíblico. Não, a Bíblia não fala explicitamente sobre isso aqui, mas aí sabe o que você faz? Você ora, você se coloca diante do Espírito Santo, fala, Espírito Santo, eu preciso da tua orientação, eu preciso da tua ajuda, me orienta, eu não quero fazer nada que não seja segundo a tua vontade. Amém, Central? Isso é ter Jesus como Senhor. É ter Jesus como Senhor. Se Ele é Senhor da tua vida, você anda com Ele e você se importa com aquilo que Ele diz. Amém, Central? Olha lá. Então ninguém diz pelo Espírito de Deus que Jesus é amaldiçoado. Mas ninguém pode dizer, se não for pelo Espírito Santo, que Jesus é Senhor, olha lá, não é Jesus é o Salvador, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão? E você já tem declarado, Jesus é meu Senhor. Jesus é meu Senhor. Ele é dono dos meus dias, Ele é dono. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus, não é a minha não, Senhor. Jesus orou, falei aqui, acho que foi domingo passado ou retrasado, lá no jardim do Getsemane, maior provação, irmão, o momento mais difícil da humanidade de Jesus, toda a paixão que estava diante dele, todo o sofrimento, e ficar separado do Pai, esse é um assunto, assim, é um assunto muito difícil na teologia, né? Que até hoje, homens muito mais ilustres do que eu não conseguiram chegar a um consenso, entender claramente o que foi essa separação, ao ponto de Jesus dizer, Deus meu, por que me desamparaste, por que me abandonaste, porque o pecado de toda a humanidade estava sobre ele, Jesus carregou sobre ele o meu pecado, o seu pecado, mas de toda a humanidade, e aí, meu irmão, aí Jesus naquela hora, ele podia muito bem falar, não quero não, vou sair pela tangente, vou fazer outra coisa. Mas aí ele ora ao Pai, ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
Porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Tem momentos assim que somos duramente provados, irmãos. Só que deixa eu dar uma palavra para você. Quando você é duramente provado em alguma situação, onde você está entre a sua vontade e a vontade de Deus, por mais difícil que seja, deixa eu te dar uma palavra de conselho, aí eu falo assim, por experiência, muitas experiências. Olha na minha direção, porque isso aqui é para todos nós, isso pode mudar o curso da tua vida a partir de agora. Pode mudar mesmo, o teu futuro. Isso determina o futuro, não só o seu, mas de toda a tua casa. Irmão, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, está doendo. Ai, não estou aguentando, Senhor. Ai, Deus, não dá para tirar isso, não dá para passar isso, não dá para passar. Irmão, decida pela vontade de Deus. Sabe por quê? Olha para mim aqui, por favor. Sabe por quê? Quando você for aprovado nessa aprovação aí que você está passando, vai vir o prêmio. Vai vir, meu irmão. Central, escuta. Quando você for aprovado como, pastor? Seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade, Senhor. Não o que eu quero, mas o que tu queres. Irmão, se prepara, você vai entrar nos melhores dias da sua vida. Você vai viver milagres, você vai viver respostas, você vai viver intervenções dos céus na sua vida. Você vai ver o céu se movendo sobre você. Você vai ver. Decida, por mais difícil que seja, e sustente a tua decisão. Há diferentes tipos de dons. Vamos lá, diferentes tipos de dons. Fala comigo. Joia, lembra alguém perto de você? Tem diferentes tipos de dom. Olha que interessante. Eles são diferentes. Olha lá. Mas o Espírito é o mesmo. É um só. É o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Há diferentes tipos de ministérios. Já vou explicar para vocês. Tem 3 listas de dons no Novo Testamento. Né? Que no Velho não fala especificamente sobre dom, vou explicar isso também, como que era na Antiga Aliança, né? Mas no Novo Testamento tem 3 listas de dom, vou dar para vocês, uma está aqui, essa de Coríntios, vai até o capítulo 14 ali, né? Depois tem uma de Romanos, e tem uma de Efésios especificamente fala sobre dons ministeriais, capítulo 4, né? Mas depois eu vou dar essas referências para vocês, e até insisto, e estimulo você a anotar. Então fala lá, ó, pelo mesmo Espírito, olha lá, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Agora presta atenção, olha que interessante. Há diferentes formas de atuação, que era a questão que pegava muito aqui a igreja de Corinto, irmãos. Se você lê o texto, Corinto, a igreja de Corinto, era uma igreja abundante nos dons espirituais. Quem sabia disso aqui? Que os dons, todos os dons se moviam na igreja de Corinto. Você sabia disso? O problema deles não era ter os dons. O problema deles é como eles estavam praticando a atuação. E esse é o maior desafio da maioria de nós. Mas como que funciona isso? Eu não entendo. Como, né, muitas vezes a pessoa fala assim, como que Deus fala comigo? Como que Deus traz uma palavra de conhecimento? Nós vamos ver um dos 9 dons espirituais aqui apresentado. Como que funciona esse negócio? Como que eu sei se é o Espírito Santo, se é Deus movendo, se não é? Sabe, irmãos, a questão é como. Aqui pega, e pegava para a igreja de Corinto, e um dos objetivos de Paulo é instruir os irmãos, como eles deviam se comportar, a forma, né, aqui fala as formas de atuação. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Aleluia! É o mesmo, é o Espírito Santo quem está trabalhando em nós, por nós e através de nós. Olha lá, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Você está com o texto aí, irmão? Visando o quê? Você já pararam para reparar que Jesus nunca usou o dom de Deus na vida dele para benefício pessoal? Você já notou isso? Que se você lê o livro do Evangelho, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, quanto João, Jesus fez muitos milagres, fez ou não fez? Jesus operou coisas extraordinárias, coisas grandiosas, coisas assim, sobrenaturais. Mas você já parou para pensar? Nenhuma delas, nenhuma, mas nenhuma unha assim, mas nem um tiquinho, nem 1%, não. Era em benefício pessoal. Jesus nunca fez nada por ele, para que ele, de alguma forma, se beneficiasse daquilo, ele tivesse algum benefício. Tudo que ele fez foi para as pessoas. Você está lendo aqui, irmão? Os dons dados pelo Espírito Santo, eles não são para você se vangloriar, para você dizer assim, nó, está vendo? Né? Para você tirar algum tipo de proveito. Ai daqueles que usam os dons do Espírito Santo para tirar qualquer tipo de proveito. Você sabia que tem gente que tem usado, e usa mesmo, irmão. Usa, porque assim, esse assunto é difícil, é terreno escorregadio, não vou me deter nele,
né, talvez no decorrer das mensagens, vou falando sobre isso. Mas tem gente que receberam de Deus os dons, buscaram e receberam de Deus os dons, mas eles têm usado esses dons, né, para benefício próprio, arrancar dinheiro de pessoas, já vi isso demais, arrancar dinheiro mesmo. E as pessoas, irmãos, quando diz respeito a essas questões, as pessoas de verdade, elas são perdidinhas, dá dó, dá dó. Como as pessoas são manipuláveis nessas questões, é triste isso. E tem gente que usa para tirar algum benefício pessoal. Já vi coisa muito mais feia do que essa, que eu não tenho nem coragem de contar para vocês. Vocês acreditam nisso? Coisa feia, irmão. A pessoa usar da posição e do dom que ela tinha, a influência, e junto com os dons, né, os dons do Espírito Santo, manipular pessoas, manipular mulheres. Eu já vi histórias assim. Talvez você já tenha visto também, mas eu não vou falar disso não, porque isso é horrível, é muito feio. Né? Então aqui está dizendo que os dons do Espírito Santo, né, a manifestação do Espírito Santo, ela é dada, sim, ela é dada, mas ela visa o quê? Ela visa o quê? Alguém sabe qual é o significado da palavra comunidade? Alguém sabe? Não? Comum unidade. Comum unidade, nós estamos unidos por algo comum. Né? Aqui o texto está dizendo que os dons, eles são dados visando o quê? As manifestações, né? Cada um é dado a manifestar, cada um, grava isso aí, ó, cada um, todo mundo, eu vou falar sobre isso. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria. Se eu fosse, eu anotava, há uma lista aqui de 9 dons, né? Você que talvez nunca decorou os 9 dons espirituais, está aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, né? A partir agora do verso 8, vai falar cada um dos 9 dons apresentados aqui nessa lista de Paulo. Olha lá, pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, olha lá, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Olha que coisa, um é palavra de sabedoria e o outro, palavra de conhecimento. Os crentes mais carismáticos, mais pentecostal, de uma outra, vou falar sobre isso também, vou explicar para você as diferenças, eles falam dom de revelação. Não, porque a pessoa lá revela, né? Errado, na Bíblia não fala isso, não tem nenhum versículo, nem de Jesus, muito menos dos apóstolos, da igreja, falando sobre esse negócio de revelação. Não existe, irmão, não existe. Revelação já foi dada, já foi fechada. Sabe o que é a revelação segundo a Bíblia? A Bíblia, é o cânon, é isso aqui, esse livro que você está segurando, ele foi dado por revelação. Homens inspirados por Deus, eles receberam a revelação, e está aqui, a partir daí, não existe mais esse negócio de revelação, existe iluminação. É um tema teológico, é assim, difícil, sabe, explicar, porque é uma questão semântica, eu sei que você está acostumado, né? Quem aqui sempre quando falava revelação, a pessoa teve uma revelação, quem falava de verdade, levanta a mão, aí, a maioria de nós, e eu não estou te condenando, eu estou te instruindo segundo as Escrituras, não é, a palavra é para isso, é palavra de conhecimento, Deus traz algo, Deus mostra, podemos usar revela, sim, nesse sentido, Deus revela algo, oculto, algo, o Espírito Santo faz isso, mas segundo o texto da palavra de Deus, em momento algum existe a palavra dom de revelação, mas é dom de palavra de conhecimento. Vamos lá, eu já estou entrando, eu não queria ficar explicando, porque eu vou explicar isso no decorrer, tá, irmãos? Eu vou falar sobre os dons, cada um deles aqui, explicar, né? Mas eu preciso avançar aí. Olha lá, a outro pelo mesmo Espírito, a outro a fé. Olha lá, existe o dom da fé, aqui não é a fé comum, tá, irmão? Aqui, já eu falo sobre isso, é a fé, o dom da fé, pelo mesmo Espírito. A outro, eu gosto daqui, já expliquei para algumas pessoas, não sei se você está aqui, né, explicando sobre essa palavra. O único dom que você vai encontrar aqui no plural é esse dom, os outros é singular, no grego mesmo, e ainda bem que traduziram no português, traduzir do jeito que está no grego, né, porque no original, dom disso, dom daquilo. Quando vai falar sobre o dom de curar, não é dom, é dons, já vou explicar, tem alguém aqui que eu expliquei já sobre esse tema, que você conversou comigo, queria entender, falei, alguns irmãos aí, eu já troquei uma ideia, explicando, né, uma das interpretações, a partir desse dons de curar, não é? Dons de curar, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar
milagres. Tem alguma versão aí que você não está com a NVI, mas você está com outra que está escrito maravilhas? Tem alguém aí? Maravilha? Uau, demais. Quando eu li esse negócio, fiquei doido, irmão. Eu era tão doido que eu pegava uma barraca, eu ia para a mata. Não, tinha uma mata lá embaixo, lá, né? Hoje nem mata, mas eu queria bairro, tudo aquilo lá. E eu ia para a mata e eu ficava lá 3 dias de jejum sozinho. Fosse hoje, hoje o negócio tá feio. Não, meu Deus, de vez em quando eu assalto o povo orando no monte aí, orando na mata. Mas eu era doidinho, eu ia para a mata e ali eu ficava 3 dias de jejum, só com a garrafa d'água, irmão. E eu clamava, irmãos, eu gritava tanto, eu falava, meu Deus, me dá o dom de maravilha. Eu queria, irmãos, eu era assim doido para esse negócio, sabe? Deus opera maravilhas, coisas extraordinárias assim. E muito tempo, eu fiz isso. Depois você vai amadurecendo, não que eu deixei de crer, mas você muda a tônica, né? Você muda aí as suas prioridades. Mas isso é um dom maravilhoso. Imagina, dom de milagres, dom de maravilhas. Louvado seja Deus. Diz que ontem lá, eu não sei, até a hora que alguém me falou, a pastora falou para mim, lá no Milagres, lá no estádio, né? Eu participei, eu não fui, irmãos, eu tinha compromisso. Né? E eu participei de 2 com o Randy Clark. E assim, quando eu participei da segunda, confesso para vocês que eu já estava lá mesmo assim. Né? Mesma coisa, mudou nada, mesma conversa, as mesmas coisas. E é igual o Billy Graham. Quem já ouviu o Billy Graham pregar aqui? Quem já ouviu pregar? Então você já ouviu todas as mensagens dele, porque a mensagem do Billy Graham, meu irmão, é a mesma. Ele prega a mesma mensagem. E está certo ele não é pastor de igreja. Imagina eu, pastor de igreja, todo domingo pregar a mesma mensagem. O que vai acontecer? O que vai acontecer, irmão? Você vai olhar e vai falar assim, não vou mais nessa igreja, não, esse homem é doido. Ele fala a mesma coisa. Agora, o Randy Clark, que conta ele, a equipe dele, né, os pastores da equipe dele, o que eles fazem? Eles rodam o mundo. Então ele prega aqui hoje, amanhã ele está pregando em outro lugar, e ele vai melhorar o que ele pregou aqui hoje. Ele vai melhorar. Por quê? Porque ele viu alguma coisa, ele percebeu alguma coisa. Isso é chamado, é o ministério dele. Ele não é pastor de igreja. Ele já foi lá atrás, a igreja dele era miudinha, não tinha gente, quem ouviu o testemunho dele, não tinha gente, uma igreja estava assim fracassada, e foi o que Deus usou para tirar ele daquele lugar, usou ele para ele se tornar quem ele é hoje. Olha que coisa interessante. Mas voltando aqui, diz que ontem lá, até onde eu fiquei sabendo, tinham 4 cadeirantes levantados, foram aí ó, é 6, é 5 ou é 4? A hora que eu ouvi, eram 4, mas isso era tarde ainda, eram às 6 horas, mas disse que teve mais. Aleluia, vamos aplaudir Jesus, Central. Jesus continua o mesmo, irmãos. Toda a glória seja dada a Jesus. Jesus continua o mesmo, ele continua levantando paralítico aí. Não está na Bíblia? Está na Bíblia, Central? O que está escrito lá em Hebreus capítulo 13, versículo de número 8? Fala o quê? Jesus é o mesmo? Jesus é o mesmo? Ontem, hoje e o será eternamente, aleluia. Ele não mudou. O mesmo Jesus que levantou paralítico, ele continua. Diz que houveram ali muitas manifestações. Um que eu vi, minha amada colocou, até orei com um irmão nosso aqui agora, antes de vir aqui, né? Nós entramos na sala e eu contei esse testemunho para ele. Falei, cara, ontem um senhor, que foi bem a hora, minha amada botou lá a transmissão, e aí o senhor, ele contando, ele tinha sofrido um acidente gravíssimo, quebrou tudo, e contando, e depois disso ele teve um problema, não sei se descompensou a questão da glicemia dele, e ele teve um problema na visão, ele estava cego de um olho, falando, né? E aí na hora lá ele foi curado, o cara foi curado, né? Acho que era um glaucoma, ele foi curado, louvado seja Deus. Ambiente de milagres, é um ambiente onde as pessoas, elas vão ali me permitam, irmão, não é bíblico, mas com sangue nas vistas mesmo, vai por tudo ou tudo, igual a mulher do fluxo de sangue. Se eu relar, nem que for na hora do manto desse homem, eu vou ficar curada. Às vezes é o que falta, né? Falta para nós, falta aqui, né? Para que aqui se torne esse ambiente. As expectativas, elas geram um ambiente de milagre, irmão. Expectativas geram um lugar de manifestações poderosas de Deus. A grande maioria vem sem expectativa nenhuma. A maioria vem, você tem que ficar igual uma chimbica velha, fazendo assim, tentando aquecer o motor, tentando ligar o motor, para ver se o irmão acredita que Jesus opera milagres. Que coisa! Agora a pessoa sai da casa dela, igual a mulher do fluxo de sangue, dizendo, não, eu vou ser curado, não quero nem saber.
Aconteça o que acontecer. O obstáculo que tiver. Mas se eu tocar nesse homem, nem que for, irmão, olha isso. Nem que for na orla do manto dele, eu vou ficar curada. O que vai acontecer? Milagre. É o cego, irmão. É o cego que começou, ouviu que Jesus estava passando por ali, outra pregação, já me perdi inteiro, né? Mas ouviu que Jesus estava passando por ali e começa a dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Aí, irmãos, os fariseus de plantão, né, os filhos de Satanás, os enviados do diabo, vai lá e fala o quê? Cala a boca, rapaz, para de incomodar o mestre, fica enchendo a paciência aí e tal. E aí, irmão, ainda bem que existem Bartimeus, gente que insiste, gente que não desiste, gente que começa a gritar mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí Jesus para tudo, fala, traz o camarada aqui. Aí o camarada chega e Jesus olha para ele e fala, o que você quer, meu filho? E ele fala, eu preciso ser curado, eu quero ver. Jesus falou, então tá bom, vai, a tua fé te curou, aleluia. Você quer que aconteça o que num ambiente desse, irmão? Agora, enfia 20 mil pessoas dentro do estádio clamando, dizendo, Jesus opera milagre. Vai acontecer milagre a rodo, né? A rodo. Quando eu estava lá em BH, na primeira vez que eu fiz a escola, pertinho de mim um paralítico andou. Aleluia. Né? Então assim, é isso aí, irmão. É isso que Deus faz. Que maravilha, irmãos. Que coisa linda. Continua aí, Central. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Vocês oram por mim, irmãos. Olha lá. A outra operar milagres, e a outra a profecia, aleluia, aleluia, precisando de profecia, meus irmãos, essa igreja, cada um aqui tem que se encher do Espírito Santo, receber a profecia, a palavra profética do Senhor, a direção. A outro, discernimento de espírito. Isso aqui cabe uma mensagem só sobre esse tema. Irmão, pensa num dom escasso, pensa num dom assim que dá pena da igreja, é esse, discernimento de espírito. O povo não discerne. O povo não consegue, sabe, julgar. O povo não consegue julgar os espíritos. Olha, por isso que tem tanta pataguada, tanta bagunça, tanta coisa errada, por falta do dom do discernimento do espírito. De repente você está aqui, irmão, clama. A palavra diz que a gente tem que buscar com zelo os melhores dons. Depois eu vou citar isso, 1 Coríntios capítulo 13, né, verso 1. Busca com zelo os melhores dons. Olha lá, profecia, outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas. Variedade, que não é o dom do falar em línguas, que é o presente, a manifestação, quando você transborda, é cheio do Espírito Santo. Uma das evidências, uma delas, não é a única. Não é a única, tem gente que é batizado no Espírito Santo, não orou em línguas, e aí, irmãos, tem todo um contexto que eu não vou entrar, porque quando eu for falar sobre cada um, eu vou explicar, tá bom? Mas esse aqui é o dom da variedade de línguas, tá bom? Não é a manifestação do falar em línguas, que aconteceu lá em Atos capítulo 2, não, aqui é o dom do Espírito Santo, que é derramado, que é o dom de... Olha lá, mas interessante que junto com ele, né, não quer dizer que é a mesma pessoa, mas diz que tem um dom, que é chamado dom de interpretação de línguas, aleluia, né, é um dom maravilhoso. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Quem que faz isso, irmão? É o Espírito Santo. E ele distribui como? Conforme o propósito de Deus, conforme a sua vontade. Sabe, irmãos, eu já estou com o meu horário vencido e eu preciso encerrar, mas eu preciso falar algumas coisas. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é que nós não podemos ser ignorantes, irmãos, sobre essa questão dos dons espirituais. Amém, Central? Então hoje aqui nós inauguramos um período onde a gente vai mergulhar mais fundo nessa questão. Amém? Vamos aprender mais, irmãos? Vamos ler mais? Vamos nos esforçar. Esforcemos-nos, né? A palavra diz lá em Oséias capítulo 6, verso 3, conheçamos e... tem uma versão que diz esforcemo-nos por conhecê-lo. Conheçamos e prossigamos, irmãos. Então eu quero mostrar para você, através dessa nossa nova série de mensagens, tanto a funcionalidade, presta atenção, como funciona. Você vê que um desafio da igreja de Corinto era como funcionava a questão dos dons. Então eu vou me esforçar para transmitir, para instruir você nessa questão, mas muito também, junto com isso, irmão, além de mostrar, né, alguns detalhes, algumas nuances, né, aprender mesmo, praticar, né, é praticável. Diga comigo, é praticável. Só para me ajudar a pregar, fala para alguém perto de você, fala assim, é praticável, irmão. Puxa vida, é uma pena as pessoas não saberem disso. Sabe por quê? Elas perdem.
Paulo escreve para Timóteo, está lá na frente da mensagem, já estou adiantando. Paulo fala assim: ô Timóteo, exercita o dom que você recebeu. Tem gente que não exercita nada, irmão. Está pelancudo aí. Você entendeu o paralelo, a analogia? Quem não se exercita, irmão, está pelancudo, fraco. Os músculos estão fracos. Aí Paulo viu que Timóteo estava assim. Paulo escreve para ele lá na segunda carta a Timóteo. Ele fala assim: ô Timóteo, você tem que exercitar o dom que você recebeu, irmão. Vamos lá, rapaz. Vamos. Acorda para a vida. Tem que exercitar. Exercício, irmão, é trabalhoso, é custoso. Exercício, tem que ter um aparelho, tem que ter algum outro, um agente, vamos usar a expressão aqui, mais passivo, externo, mas tem em você. É o teu trabalho. Se você não pegar o negócio, não puxar, ele não sai do lugar. E quando Paulo fala com Timóteo, fala assim: você tem que exercitar, ele está falando assim, a tua parte. Lá no outro, também, para Timóteo, ele fala assim: aviva o dom que você recebeu, Timóteo. Por que aviva? Por que, irmão, que era para avivar? Porque o negócio estava morto dentro dele. Estava apagado. E assim muitos. Ah, pastor, mas eu não sei. Então, é por isso que nós estamos falando sobre esse tema, para você não ser ignorante. Só que junto com isso, irmão, eu vou falar para você da grande bênção, da grandiosidade de caminhar na operação dos dons, aleluia. Sabe por quê? Porque quando você começa a caminhar, a viver movido e permitindo que o Espírito Santo use a sua vida, ele faça de você um instrumento, um canal. Lógico que isso abençoa a tua vida, meu irmão, mas deixa eu te contar uma coisa: abençoa todos aqueles que estão à sua volta. Amém, povo de Deus? Mas eu preciso deixar claro, e vou encerrar dizendo isso para você. O pessoal do louvor pode vir, que a hora já venceu. Nós precisamos entender, irmãos, isso aqui foi algo que eu estava orando e Deus colocou muito forte no meu coração, e talvez seja aqui o X de tudo que nós precisamos entender aqui nessa manhã. Nós precisamos entender que muito da forma que nós cremos hoje, olha aqui para mim, Central, muito daquilo que você acredita, a forma que você crê, né? Como você se comporta, tem a ver com a influência que você recebeu nos primeiros dias da sua vida cristã. Vou repetir. Muito do que você faz hoje, não só faz, como você entende. Olha aqui para mim, olha aqui. Como você entende, né? Como você se comporta, como você faz. Isso tem a ver com a influência que você recebeu nos primeiros dias da sua vida cristã. Quando você nasceu de novo, quem aqui é nascido de novo? Você nasceu de novo. Glória a Deus. Quando a gente nasce de novo, a gente nasce como, irmãos? A gente nasce como? Diga comigo, um bebê. E bebê, ele precisa ser estimulado. Bebê precisa ser ensinado. Bebê precisa ser instruído. Bebê precisa ser direcionado. O que mais? Vai lá, Central, vocês são inteligentes demais, pelo amor de Deus. O bebê precisa, ele precisa de alguém que vai modelar ele. Qual que é o modelo dele? Qual que é normalmente? Quem é o modelo do bebê? O pai e a mãe. Então eu ouso dizer para você, que muito do que você acredita, muito de como você hoje se comporta, como você age em relação a essas questões, tem a ver com isso. Tem a ver com a influência que você sofreu nos primeiros dias da sua caminhada cristã. Isso tem muito a ver também, irmãos, com qual tipo de escola ou tradição que influenciou o meio onde você foi inserido. Que esse é o tema da próxima mensagem. Existem muitas visões. Existe a igreja ortodoxa, para mim ela é a mais admirável e de alguma forma assim, desejável. Que ao contrário do que a maioria pensa aqui, que a primeira igreja foi a igreja de Roma. Não, a primeira igreja não foi a igreja de Roma. A igreja ortodoxa, a igreja de Antioquia, a igreja que nasceu quando os discípulos saem de Jerusalém e eles fazem a base deles ali em Antioquia, essa é a, vamos falar assim, de fundação. A primeira é de Jerusalém, né, irmão? Isso é inquestionável, nasceu em Jerusalém a igreja. Nasceu em Atos, tudo bem. Mas a igreja mesmo, falando, né, o pessoal inventou a tal da instituição. A instituição é a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa, não tem nada de igreja romana. A igreja romana vai ser bem lá na frente, né? A igreja que é chamada de ocidental. A igreja ela era oriental. Primeiro ela nasce no Oriente, irmãos.
No Oriente tem nada de Ocidente. Ocidente é depois. Só que a herança que a gente traz, a herança que nós temos, qual que é, irmãos? É a partir de onde? Da igreja oriental ou da igreja ocidental? Qual que é a igreja mais perto da gente? Do Ocidente. E a do Ocidente é a igreja romana. E a igreja romana é a igreja que ganhou a guerra. É a igreja que venceu a guerra. Vocês já ouviram uma história que diz o seguinte: que quem ganha a guerra conta a história. Quem diz como é, como foi, como não é quem ganhou. É a narrativa dele que vai prevalecer. Então assim, nós sabemos, entendo quando eu digo nós é para incluir você, embora eu estudo ainda sobre esse tema, mas irmão, nós sabemos muito pouco da igreja, dessa outra igreja, da igreja oriental. A matriz é Roma. Então assim, a grande maioria de vocês vieram de onde? Da igreja romana. A grande maioria, com salvo algumas raras exceções. Nasci em berço evangélico e tal. Só que também vai determinar, porque a igreja evangélica, protestante, falar nem da evangélica, vou falar da protestante, que começa antes, que é lá do Martinho Lutero, que não foi bem só ele, mas que está dentro desse bojo aí. Irmão, ela sofreu a influência de onde? Onde ela saiu. E nessa questão sobre os dons espirituais, foi toda a influência. Em outras palavras, irmão, não acredita. Não acredita na contemporaneidade. O que é isso, pastor? Na atualidade da manifestação dos dons. Não acredita. A igreja romana não acredita. E aí as igrejas que saem na reforma, que são as igrejas protestantes históricas, elas vão manter o quê? Vão manter aquela mesma direção. A maioria delas são chamadas pela teologia, eu não queria ficar usando esses nomes, mas eu não consigo explicar de outra maneira. Irmãos, é chamado de cessacionistas. Eles acreditam que cessou. Então você pega a igreja presbiteriana do Brasil, as independentes saíram, né? E as renovadas já não. Mas presbiteriana do Brasil, né? Você pega a igreja anglicana, você pega a igreja luterana, você vai pegar essas igrejas, aí tem uma ou outra ali, mas principalmente estas igrejas, elas não acreditam. Elas não acreditam, né? Igrejas protestantes. Dessas igrejas protestantes, nascem outros movimentos. Vai nascer a igreja evangélica, que somos nós. Só que a igreja evangélica também, irmão, é quase o samba do crioulo doido. Porque daí vai ter, né, os evangélicos históricos. Quem são os evangélicos históricos? Batistas, metodistas, históricos, tá? Que oscilam, não acreditamos no dom. Alguns não acreditam, uma boa parte não acredita, tá? Uma boa parte não acredita. Alguns acreditam, mas, escuta, com ressalva, com muita ressalva. Não é bem assim. Os que são, escuta que eu não posso terminar sem falar isso para você. Acredita em alguns que são convenientes. Por exemplo, o dom da liderança é um dom, está lá em Romanos. Vou citar isso para você na próxima mensagem, te explicar lá a lista. É um dom, né? Esse sim, esse continua. Agora, dom de língua, não, esse acabou lá atrás. Só foi na festa de inauguração da igreja, esse dom morreu. Batistas. Mas todo batista não, porque mudou, irmão, muita coisa, né? Hoje, existem os batistas, a maior parte dos batistas, eles são batistas renovados, avivados. São igrejas que crê na contemporaneidade dos dons, crê mesmo. Igreja cheia do Espírito Santo. Os metodistas, que são as evangélicas, né? Históricas. Desse grupo, aí saiu um povo afogueado, que é chamado diga comigo, pentecostal. Esse é um movimento, irmão, que nasceu mais ou menos em 1900 e lá vai bolinha, comecinho de 1900. Esse são os pentecostais históricos. Quem são? Igreja Assembleia, né? Igreja Congregação Cristã do Brasil, que são as igrejas que saíram, né? Ali originalmente. Não, mas a igreja tal, não. Vem depois de mais ou menos 30 anos, vai nascer os pentecostais de segunda geração. Isso foi lá para 1930, mais ou menos. Aí nascem os pentecostais de segunda geração. Quem são? Quadrangular, Aimee, Simple, Macpherson. Vai nascendo. Aqui no Brasil, irmãos, foi muito forte. Os pentecostais de segunda geração aqui no Brasil foi uma coisa assim, uma coisa magnânima. Passou, é uma pena, irmãos. Estão vivendo o passado. Você quem ouviu falar no bispo Manuel de Oliveira, fundador da igreja O Brasil para Cristo? Meu Deus,
Vai lá na igreja, no prédio que era a igreja, lá em São Paulo, lá tem o grande templo lá em São Paulo, mas esse é lá no interior, deu branco a cidadezinha. Irmão, tem um prédio lá que deve caber aí umas 5, 6 mil pessoas, vazio. Só tem as velhinhas lá, as velhinhas que estão vivas ainda, da década de 40, década de 50, que conviveram com o bispo. O homem era um dunamis. Tinha programa de rádio, irmão, o povo era curado, não precisava nem ir lá na conferência, não. No rádio, paralítico andava. Coisa extraordinária. Davi Miranda, quem ouviu falar do Davi Miranda? Igreja, Deus é amor. Deus é amor. Irmão, pentecostais de segunda geração, um mover poderoso, tem suas peculiaridades. Deus é amor, a igreja mais cheia de uso e costume da face do universo, das galáxias, das estrelas, de qualquer mundo. Tudo não pode, não pode cortar a barba, não pode ter barba, não pode ter barba, não pode cortar a assembleia, eles trouxeram muito, né, da assembleia. Então foram movimentos pentecostais de segunda geração. E depois, irmão, a coisa ficou muito fluida demais. Aí vem o movimento neopentecostal, né? O que é o movimento neopentecostal? Aí tem algumas coisas assim. Eu sempre, quando eu quero ensinar sobre esse tema, não é? E aqui é um ambiente de culto, mas eu preciso, para ensinar, para introduzir, porque nós vamos falar muito sobre os dons espirituais, eu preciso explicar para você. Irmão, a gente quando dá banho no bebê, todo feito cocô, a gente lava ele, limpa ele, tira toda a sujeira, e a gente pega aquela banheira suja, e a gente joga a água fora. A gente não joga o bebê junto com a água. Um dos problemas hoje, de gente que quer ser sabida, eu desconfio, tá? Porque toda vez que eu converso com alguém metida sabida, eu fico com pena. Eu até tomo cuidado, porque eu já fui muito mais ácido, muito mais aguerrido e briguento nas questões teológicas, né? Mas eu noto, por parte de pessoas que querem ser muito sabidas, né? Querem dizer Deus é assim, Deus é assado, Deus faz isso, Deus não faz. Eu noto, irmão, mais incredulidade. Eu noto sim uma arrogância, sabe? Porque nem se sustenta. Quando você vai para o debate, para o argumento, assim, implode. Porque tem uma atitude às vezes, muito assim, joga a água fora, mas joga o bebê fora. Sabe, irmão, o movimento neopentecostal, ele tem coisa aí que a gente pode aprender com eles. Tem coisa que a gente pode aproveitar sim. A gente tem que olhar para essas coisas. Por exemplo, até a própria teologia da prosperidade. Vocês veem, né? Acho que foi você, né, filho? Falou assim, eu estou vindo aqui na igreja, porque o jeito que vocês falam de dinheiro aqui é diferente. Foi você que falou para mim isso? Foi, né? Verdade, né? A gente não concorda mesmo com essas pataguadas, essas coisas que tem por aí. Mas, meu irmão, sendo muito franco, a gente não pode jogar o bebê fora, não. Porque existe um princípio nas escrituras, que é o princípio da semeadura. Está na Bíblia. Agora, porque eu não gosto, porque eu sou contra um movimento, contra no sentido do movimento neopentecostal, o malefício que ele causa, eu vou jogar tudo fora? Não. Aquilo que é Bíblia a gente mantém. A gente tem que manter a Bíblia. A gente tem que ensinar as pessoas. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Não é só finanças não, mas inclusive finanças. Inclusive finanças. A gente precisa aprender a ser, sabe, generosos. A gente precisa aprender. Vocês estão entendendo? Está dando para entender? Ou ficou muito assunto? É porque é muita coisa. Mas assim, sabe, irmãos, o principal, eu quero que você fique de pé, nós vamos adorar o Senhor, já vamos encerrar. Nós vamos inaugurar aqui um tempo onde nós não vamos mais caminhar na ignorância quanto aos dons espirituais. Nós não vamos mais caminhar, Central, na ignorância quanto ao fruto do Espírito. Lógico, vamos falar sobre o fruto do Espírito. Mas, irmãos, Deus está fazendo algo sobre a terra. Você sabe que eu vou pregar agora quinta-feira num encontro, está vindo pastores da África e tal. Eu fui convidado. E desde o primeiro dia que o pastor falou, vem, quero que você pregue aqui e tal. Deus colocou algo no meu coração e meu coração está queimando. Até minha amada fica me cobrando porque ela é toda organizada, né? E eu sou todo bagunceiro. Amor, você já fez? Está pronta a mensagem? Eu falei assim, no coração e na mente está pegando fogo. Mas Deus falou comigo. Mas essa palavra não é só para eles lá não, essa palavra é para nós aqui, Central. E tem a ver com o que Deus fez através da CIA. Glória a Deus pela vida da CIA, que é uma igreja que tem avançado muito e que teve aí
a coragem de promover um evento desse. Mas não é evento, irmãos. Evento starta, evento ajuda, evento ele mostra, mas não é evento. O que Deus vai fazer não passa por evento, não passa por estádio. O que Deus vai fazer passa por você, passa por mim, onde quer que nós formos, onde nós estivermos. Igual a igreja primitiva, o cara tinha que fugir lá, porque iam matar ele fugia, conforme ele ia passando, ele ia botando a mão, expulsando o demônio, ele ia botando a mão, curando enfermo, ele ia ensinando a palavra de Deus, gente sendo batizada, gente se convertendo, gente sendo cheia do Espírito Santo, e aí daqui a pouco essa pessoa estava fazendo a mesma coisa. O que Deus vai fazer nesses dias sobre a terra, o que o Senhor está inaugurando, é um tempo poderoso sobre a sua igreja. É um tempo tremendo, irmão. Vai ter muita batalha, vai ter resistência, vai ter oposição, vai ter perseguição. Prepara, vai ter. Só que junto com isso, irmão, nós vamos entrar num tempo de glória, nós vamos entrar num tempo de poder, nós vamos entrar num tempo aonde nós vamos ver o reino dos céus vindo sobre a terra. Você vai ver, irmão. Quer você creia ou não. Sabe qual é a diferença de quem crê e de quem não crê, meu filho? Você sabe qual que é? Vou te contar. Quem crê vai viver, vai experimentar, vai provar. Quem não crê vai ver e vai ficar de fora. Escuta, Central. Fico tão empolgado que começa a cair os pedaços aqui. Escuta aqui, Central. Tem gente que vai ver, igual lá no milagre, quando Deus matou a fome do povo, estava morrendo, a cidade estava morrendo, comendo cocô. Eles estavam pagando caro por uma caneca de titica de pombo. Titica de pombo. Escute. Pagavam caro na cabeça de um jumento, que eles estavam morrendo de fome. As pessoas estavam morrendo. Mães estavam matando seu próprio filho para comer. Olha o nível que chegou. E aí Deus levantou um profeta, e o profeta foi lá e falou assim: tudo isso vai mudar. E vai mudar do dia para a noite. Do dia para a noite. Tinha um homem lá poderoso, lá um general, um metido lá, que na hora que o profeta estava falando, ele riu, quero ver. O profeta foi, olhou no olho dele e falou assim: perdeu o playboy, se lascou. Sabe por que você se lascou? Porque você vai ver, mas você não vai participar disso. Pelo contrário, além de não participar, você vai morrer. E sabe o que aconteceu, irmãos? Um milagre sobrenatural, inexplicável. Os improváveis, sabe quem que Deus usou? Diga comigo, improváveis. Gente que ninguém dava um vintém, leproso, gente destruída, gente que estava lascada na vida. E Deus pegou aqueles leprosos e usou eles. Eles tiveram coragem de ir até o arraial do inimigo. Depois você lê lá, segunda Reis, capítulo de número 3 ou 4. Tá? Depois eu passo aqui no final, eu passo para você a referência. Irmão, aqueles leprosos comeram até matar a fome, porque Deus tinha feito um milagre, tá? E daí? Eles falam: não, a gente não pode guardar isso só para nós, não. Hoje é dia de boas notícias, a gente precisa contar para todo mundo. A gente precisa contar o milagre, a gente precisa testemunhar o milagre. Deus pôs a mão, Deus mudou a história, Deus matou a nossa fome. Vamos até a cidade contar. E eles correram para a cidade, contaram. A cidade veio, irmão, todo mundo morrendo de fome, imagina só. E os banquetes lá, porque o inimigo tinha fugido. Mas você acredita que aquele homem, aquele general, ele estava na porta? Ele ouviu a notícia. E ele estava na porta. Sabe o que aconteceu com ele? A multidão, desesperada de fome, correndo para se saciar, o atropelou, o pisoteou e ele morreu. Cuidado. Jesus disse: sobre tudo que você deve guardar, guarda esse coração aí, irmão. É uma luta esse coração. Ah, pastor, eu sou desconfiado. Você não tem pecado e erro nenhum de desconfiar. Agora, uma coisa eu digo: é tempo da igreja mergulhar no Espírito Santo. Central, é tempo de mergulharmos no Espírito Santo. Central, é tempo de nós nos derramarmos na presença de Deus
e não levantarmos até que o Senhor venha, até que Ele derrame, que o Espírito do Senhor venha sobre nós, que Ele ative a sua igreja. Irmão, para de viver esse evangelho mais ou menos, para de viver essa crença pobre, fraca, derrotada. É hora de acreditar no Deus de milagres, no Deus de maravilhas. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, e Ele virá. Ele virá, Ele virá. Ele vai se levantar sobre a sua igreja. Ele vai se levantar, o seu povo. Gente improvável vai ser levantada por Deus. Gente improvável Deus vai levantar. Deus vai usar com poder e com glória. Não é famoso, não é conhecido, não é gente aí que você fala, nossa, é o grande